Amém. Irmãos, que alegria poder voltar a essa casa. E não por acaso voltar aqui uns 3 anos na igreja, de pensar que eu sempre vou lembrar disso com alegria no meu coração, sem nenhuma soberba. E de pensar que foi num culto de Santa Ceia que Deus me deu uma palavra para o pastor Paulo. Não sei se ele se lembra disso. Onde Deus me usava no momento da palavra para dizer que ele viveria um terremoto no ministério dele. Eu sei que quando um terremoto vem, irmãos, quem já assistiu um vídeo de terremoto sabe, ele arranca todas as coisas de lugar e arrancou mesmo. Quem sabe do bastidor sabe. Então, mas tudo volta ao normal depois que passa o terremoto, que passa as situações difíceis da nossa vida. Irmãos, sem perca de tempo, 1 Samuel, capítulo de número 7, versículo de número 12, vai dizer o tema desse culto: gratidão. 1 Samuel, capítulo 7, versículo de número 12. Então Samuel pegou uma pedra e a colocou entre Mispai e Sem, e chamou o seu nome de Ebenezer, dizendo: até aqui o Senhor nos ajudou. Irmãos, enquanto o pastor me chamava, eu na fila do banco estava lá para resolver um problema. De repente, eu abri meu bloco de notas do celular, o Espírito Santo de Deus foi falar no meu ouvido e falou a palavra tema de hoje. E a palavra tema de hoje é Ebenezer, até aqui nos ajudou, continua e nos ajudará o Senhor. Você pode repetir comigo? Ebenezer, até aqui nos ajudou, continua nos ajudando e nos ajudará o Senhor. Amém. Pega isso como uma profecia para o seu coração, mas deixa eu pregar que hoje eu vim com vontade. Irmãos, 1 Samuel, capítulo de número 7, vai anteceder os fatos que vai fechar essa narrativa do capítulo 7. Se você puder chegar em casa e ler o capítulo 5 e o capítulo 6, você vai conseguir ter um panorama melhor daquilo que acontece lá no capítulo 7. Porque quando você chega no capítulo 7, você vê a consumação daquilo que começou no capítulo 5, passa pelo capítulo 6 e vai estender por 20 anos mais ou menos. Então, no capítulo 5, para refrescar sua memória, de repente os homens daquela cidade, eles estavam ali com a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era o símbolo da presença de Deus, onde estava o maná que fora posto ali dentro, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da lei. 3 coisas estavam ali para representar a presença de Deus na terra e no meio dos homens. Se a Arca da Aliança estava no lugar certo, ela prosperava o lugar. É verdade que na casa de Obed-Edom ela prospera, mas quando você lê o capítulo 5, você vai ver que os homens daquela cidade, eles colocaram a Arca da Aliança no templo de Dagon. E quando colocam a Arca da Aliança no templo de Dagon, passa-se uma noite. E a noite, ela chegando no dia, eles vão lá olhar para saber se Dagon tinha vencido a presença de Deus na arca. Mas quando eles chegam ali, Dagon estava caído sobre a arca em sinal de prostração e reverência, porque maior é a presença de Deus do que a presença de qualquer outro Deus que possa se nomear por aí. Eles pegam a arca e levantam Dagon, só que agora Deus vai fazer algo mais interessante. Deus vai pegar, vai passar a noite, e ali eu creio que os anjos do Senhor entraram ali, vou espiritualizar a coisa, e quando a estátua de Dagon está erguida novamente, a cabeça dela é cortada e os braços também são cortados. A primeira aplicação da noite é que você pode entender: se há um inimigo, se há alguém que está agindo contra a sua vida durante esses 3 anos de ministério, esses 3 anos de igreja, pode saber uma coisa: ele perderá a sua cabeça, porque a cabeça fala do centro principal de comando e os braços falam daquilo que nós fazemos com as mãos. Se eu quero pegar essa água e tomar ela, eu pego e uso a minha mão. Então, receba
receba no seu coração essa palavra. Esse inimigo perderá a cabeça, que é o controle, e perderá as ações que são as suas mãos, porque maior é o Deus e a presença de Deus que está dentro dessa arca da aliança. Então, convencidos de que ali não era o lugar para ela estar, os homens daquela cidade levam a arca da aliança para outra cidade. E quando eles levam ela para outra cidade, ela chega ali. Parece que Deus vai iniciar ali por conta da desobediência, porque enquanto carregavam a arca, os homens olharam para dentro da arca como um sinal de profanação. E quando eles olham para dentro da arca com sinal de profanação, Deus vai fulminar aqueles homens que fizeram isso. Então eles, entendendo que a arca para eles era sinal de maldição, eles querem rapidamente tirar essa arca dali, para que essa arca não causasse mais problemas para ele. Então eles vão reunir-se para chegar até o capítulo 7, aonde os homens de Kiriat Jearim vai chegar até a casa do Senhor e vai começar a lamentar. Eles reuniram, eles chegaram até, trouxeram a arca do Senhor da casa de Abinadab, levantaram Eleazar para ser o guardião, para ser aquele que iria cuidar da arca do Senhor. E eles agora estavam ali, ela estava naquela cidade, e eles começaram a fazer todo um cronograma para que essa arca voltasse para o lugar devido, que era a casa e a nação de Israel. Samuel vai reunir os homens junto de Mispar ali, para poder estarem juntos, reunidos, adorando a Deus, buscando a Deus, consagrando-se para Deus. Ele vai convocar o povo para que eles estejam no alto do monte, buscando ao Senhor, fazendo para Deus um culto, uma adoração para Deus. Samuel não seria irresponsável. Há duas correntes aqui. A primeira é de que Israel sobe sem armas, e a segunda é de que Israel sobe com poucas armas. Israel está reunido em cima do monte, estão ali adorando e buscando a Deus, e de repente os filisteus ouvem falar que Israel estava reunido. Naquela esperança e naquela estratégia maligna do inimigo, eles começam a pensar que Israel poderia atacar eles. Eles pensam, se essa reunião aqui é uma reunião de guerra, eles vão automaticamente descer contra nós e nos matarão. Se essa reunião é uma reunião política, eles começarão a criar coalizões ali em cima dessa montanha, e eles irão vir tomar aquilo que é nosso. Só que não era uma reunião militar e nem era uma reunião política. Essa reunião que estava acontecendo lá em cima em Mispá era uma reunião de adoração ao Todo-Poderoso Deus. Eles estavam cantando, louvando, exaltando a Deus. Eles estavam buscando a presença de Deus naquele lugar, e Deus começou a se agradar daquela situação, começou a agradar daquela adoração. Só que o povo é povo e o povo é ser humano. Nos 3 anos que passou dessa igreja, não estava por aqui, mas eu posso imaginar o quanto de luta não passou, o quanto de problema não enfrentou, mas vocês não pararam de adorar a Deus. Vocês não pararam de adorar a Deus, e Deus ele viu, e Deus ele se agradou. Enquanto os homens estavam em volta fazendo confederações, fazendo reuniões, enquanto os homens em volta não estavam entendendo o agir e trabalhar de Deus, vocês estavam adorando e buscando. Talvez vocês não estavam com armas, talvez vocês não estavam com as suas melhores armas, mas vocês continuaram adorando a Deus. E enquanto a igreja adora, enquanto a igreja busca, Deus começa a se mover. Deus começa a agir a favor daqueles que o adoram. Por quê? Porque o povo estava alegre porque a arca de Deus tinha voltado para aquela cidade. O povo estava alegre porque eles estavam agora próximos de receber
dentro. Num dado momento, o temor vai entrar dentro do coração deles. E quando o temor entra no coração, a adoração ela vai começando a descer. Quando o medo bate a porta, a primeira coisa que os discípulos vão falar sobre Jesus é que ele era um fantasma. Eles não conseguem reconhecer que Jesus era o Filho de Deus, mas eles conseguem dizer que Jesus era um fantasma. Então Israel está dentro de um lugar, em cima do monte, eles estão reunidos e o medo começou a tomar conta e o temor. Por quê? Porque eles ouviram falar que os filisteus iriam vir até eles. Eles ouviram falar que os filisteus subiriam até eles e os mataria. Aí eu posso dizer, aplicar aqui a primeira corrente que diz que Israel estava com poucas armas em cima do monte, porque Israel não tinha intenção de atacar os filisteus. Israel estava reunido no monte e Deus vai dar uma ordem para Samuel. Ele vai dizer: Israel até aqui adorou os deuses estranhos, Israel até aqui adorou os deuses de Baal, de ferro, adorou os deuses de gesso, adorou os deuses que não são deuses. Mas aí Deus vai falar para Samuel: Samuel, tire do meio do povo os deuses estranhos, tirem os Astarote e tirem também os Balaim. Por quê? Porque se vocês tirarem esses deuses estranhos do meio de vós, eu vou estar no meio de vós, eu vou estar no meio da igreja. Ah, mas hoje você não comete uma idolatria. Ah, mas hoje você não adora um santo, uma imagem. Mas idolatria é tudo aquilo que ocupa um lugar no seu coração. Então Deus vai dizer para que os próximos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos de família de Deus possam ser momentos e dias onde a presença de Deus, que é representada pela arca, vai estar aqui. É possível, é preciso que essa geração, que esses jovens que muito alegrou meu coração, que louvaram aqui, eles retirem do coração os ídolos que podem estar ali. Se tirar os ídolos do coração, você pode ver que Deus estará com você, que Deus estará convosco, que Deus estará no meio de vós, que Deus fará maravilhas no meio de vós. E os filisteus ouviram que eles estavam no monte, e os israelitas começaram a temer. E os filhos de Israel disseram a Samuel: não cesse de clamar por nós, porque quando falha a congregação, o pastor vai colocar-se diante de Deus para buscar, para orar. Quando a congregação começa a fraquejar o pé, quando a congregação começa a desanimar, Deus vai colocar no coração da liderança, do pastor, porque como disse o pastor Paulo, a igreja precisa de um pastor. Quando a igreja começa a desanimar, quando a igreja começa a baixar o nível da adoração, Deus vai colocar no coração do Samuel, no lugar, o princípio da adoração, do clamor, daquele que busca pelo povo. Samuel vai dizer, e se o povo vai dizer: não cesse de clamar ao Senhor por nós, não cesse de buscar ao Senhor por nós, porque nós estamos aqui com medo, nós estamos preocupados aqui com aquilo que vai acontecer. Porque se os filisteus viessem até eles, irmãos, era ponto estratégico, não perca sua atenção, era ponto estratégico. Eles estavam reunidos em cima do monte, encurralados, presos. Se os filisteus subissem ali, eles aniquilariam a nação de Israel. Mas Deus vai levantar Samuel. Samuel vai levantar um cordeiro para si. Samuel vai pegar um cordeiro que ainda não tinha desmamado. Samuel vai chegar diante do altar e vai colocar aquele cordeiro para ser queimado. Todas as vezes que você vê na sua vida o mal chegando, o inimigo batendo na porta, saiba e aprenda a levantar um altar na sua casa. Hoje em dia a gente não mais sacrifica cordeiro, hoje em dia a gente não queima mais cordeiro, mas hoje em dia nós podemos levantar o altar da oração, do jejum e da palavra. Nós podemos
Dá um tiro na morte quando a morte chegar perto de você. Até o homem armado ele tem medo, por quê? Porque a Bíblia vai dizer no Salmo 20, uns confiam em cavalo, outros confiam em carro, mas a igreja, a família de Deus, fará menção do nome do Senhor, porque pode falhar o 38, pode falhar a ponto 40, pode falhar o metralhador e o fuzil. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui essa noite para te dizer: o nome do Senhor não falhará. Samuel pega o cordeiro, coloca no altar e vai colocar o fogo na lenha ali, e Deus vai receber aquele cordeiro. Aleluia, Jesus. Quando Deus recebe aquele cordeiro, a fumaça sobe diante de Deus, e os filisteus subiram em roda do monte, dizendo: agora nós pegamos eles. Talvez nesses 3 anos o Senhor não tenha escutado, talvez nesses 3 anos ninguém aqui dentro pode ter ouvido, mas em volta muitos filisteus disseram: agora acaba, agora vai chegar ao fim. Mas Deus está dizendo, enquanto os filisteus disseram que iria acabar, essa noite quem trouxe o cordeiro da adoração para colocar no altar vai ter de Deus a resposta. Aleluia. Samuel pega o cordeiro, coloca no altar, e os filisteus em roda, e os filisteus rodeando o monte, e subiram o monte. Aí de repente o céu começa a se fechar. Quem estuda aqui sabe que existe uma nuvem chamada Nimbus, tem os nomes das nuvens. Então, eu vou dizer que uma nuvem daquelas que quando a gente olha para ela, a gente sabe que vai vir chuva. O texto não diz qual era a nuvem, mas o texto vai dizer que começou a trovejar sobre os inimigos. Por quê? Porque teve a adoração do cordeiro. Teve a adoração que o líder, que o pastor colocou sobre o altar. Aí quando eles estavam subindo e dizendo: vou acabar com Israel, Deus começa a carregar as nuvens de raios. E quando eles acharam que eles iam matar o povo de Deus, mesmo com poucas armas, ou mesmo com nenhuma arma, Deus providenciou uma arma vindo do céu, que é o trovão. Imagina, irmão, aquele monte de filisteu morrendo, sendo frito ali por um raio. Diz que um raio cai 2 vezes no mesmo lugar. Nesse dia eu acho que caiu 1, 2, 3, até que eles pararam o ataque contra Israel. E Israel saiu vitoriosa dali. Israel saiu dali vitoriosa, porque depois você vai continuar o texto e eles vão dizer que eles pegaram aqueles homens que sobraram e fizeram o restante da matança. Só que a mensagem de hoje é rápida e simples para o teu coração. Vai dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. Por quê? É como a palavra de Abacuque: aviva o Senhor a tua obra no meio dos anos. Aleluia. Deus nos ajudou até aqui, mas o até aqui ele vai continuar. Por quê? Porque se nós ainda estamos aqui na terra e temos o Senhor Deus no céu olhando para nós, Ele vai continuar nos ajudando. Por quê? Porque se nós tirarmos o ídolo do coração, se nós removermos do nosso coração a iniquidade, porque o problema não é o pecado, o problema é quando a iniquidade entra no coração. Se nós fizermos essas coisas, se nós mantivermos uma adoração a Deus, Deus vai continuar conosco, Deus vai nos ajudar. Aleluia. Sabe o que é ter o favor de Deus na sua vida? Sabe o que é você estar construindo sem ter tanta condição e os inimigos olharem e não entenderem nada? Sabe o que é você ter, como nós tivemos recente, um pequeno testemunho aqui? A Maiane sofreu ali, a gente acredita que aquilo era espiritual. Ela teve um sangramento ali, o colo dela ficou amolecido. E a gente passou uma luta na maternidade ali no materno na Serra. Chegamos ali, a médica disse: pode ser que ela está fazendo um trabalho de aborto, entrando em trabalho de parto antes, e isso vai gerar um aborto. Eu olhei para a médica e disse: a senhora acredita na medicina? Eu estou falando sério, irmãos, e quem me conhece sabe que eu sou meio louco, eu falo mesmo. Eu falei: a senhora acredita na medicina, mas eu acredito naquele que tudo pode. Aleluia, glória a Deus. Fomos para casa. Antes, quando a mãe dela disse: Pedro, mas está
tia dela. Colocaram a minha mão na cabeça dela e repreender e clamar pelo sangue de Jesus. E eu disse: Espírito Santo de Deus, tu és o doador da vida. Entra aí dentro agora. E depois, no momento de estresse, porque essas coisas estressam a gente, eu falei: Deus, se meu filho, se minha filha, não sabia, a gente não sabia se era menina ou se era menina. Eu disse: se ela morrer, eu sou perto de 2. Porque a primeira ponte que eu passar, eu me jogo. Irmão, não estou mandando ninguém fazer isso não. Porque eu também não sou suicida. Mas eu sou amigo de Deus. E só fala isso quem acredita nisso. Só fala isso quem está estressado e desesperado. Aí Deus, ele olhou e disse, talvez, né? Eu penso na minha mente bem louca. Eu penso, talvez Deus olhou e falou assim: aí você jogou pesado. Aí você não sabe brincar, desce pro playground. Por quê? Porque eu ia perder ela e perder você. Não, já que você não vale nada, mas eu tenho que te usar para alguma coisa, né? Nem que seja para jumento. Então, você jogou pesado. Passou a noite, irmão. Ela parou o sangramento agora, recente. Depois a médica disse: achamos o mistério. No materno, no Vitória Park, a médica disse: não tem uma explicação. É um mistério. Aí eu que sou crente, né? Porque ser pentecostal, irmão, não é roupa, não é vestimento, não é uso costume. Ser pentecostal é acreditar no Pentecoste, não é isso. Aí eu sou crente pentecostal, eu falei: entendi a palavra. Fomos e do lado de uma senhora. Aí como a minha boca não tem madeira e eu não gosto de perder a oportunidade, ela disse para mim: estou com um vírus que o médico não descobre. Eu disse: senhora, aquilo que não é para o médico é para Deus. Aquilo que não é para a medicina é para Deus. Eu olhei no olho dela, a mulher começou a dizer: o meu marido, eu acho que eu pensei que a mulher deve ter achado que eu estava olhando para ela. Eu virei dentro do olho dela e disse bem assim: senhora, a senhora vai sair daqui curada essa tarde, mas não é pelos médicos, não é pelos remédios que a senhora vai tomar de dentro. A senhora vai sair daqui curada pelo poder de Deus. Eu não vou perder a oportunidade, irmão. Uma noite de estresse, uma noite de angústia, eu vou perder a oportunidade de dizer para aquela mulher que o médico não achou o vírus ali, não achou, estava dando remédio e não sabia a causa. Eu vou perder a oportunidade. Aí eu disse para ela: não sei se foi curado, mas eu creio que foi curado. Depois desse tormento todo, está ali a nossa pequena Maitê que está sendo gerada. Deus cumpriu uma promessa de mais de 10 anos. A gente está casada, vai fazer 10 anos agora, em julho, mês que vem, não esqueci. E ela orou muito mais do que eu. Ainda está na fase de não esquecer ainda. Já estou só com 37 anos, não estou com Alzheimer ainda, então dá para. Não tem como dar uma desculpa, Leandro. Tem que lembrar. Então, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Já estou finalizando. Até aqui nos ajudou o Senhor. Mas Ele manda dizer para essa igreja. Isso aqui é uma palavra profética para dizer para essa igreja. Ele ajudou. Continuará ajudando. Continua ajudando e continuará ajudando. Porque não é só Deus nos ajudou. O Deus do passado é o mesmo Deus de hoje. É o mesmo Deus do futuro. É o Deus que não mudou a sua essência. Irmãos, o pastor Leandro fala. Da honra, você ainda está na honra. Pastor Leandro diz: ele tem história, e tem. Irmãos, a gente está fazendo uma pequena obra. Eu, o abençoado nosso irmão Valdemilson ali, eu pagando, né, ele fazendo, porque eu não estou fazendo nada ali. E os vizinhos estão olhando em volta e estão fazendo assim. Minha tia perguntou para mim: você rouba? Você faz alguma coisa ilícita? Não. Como você consegue fazer? Eu falei: Deus. Então, irmãos, se tiver algum problema difícil, se tiver alguma dificuldade, se tiver algo que esteja impedindo hoje a sua vida de você estar feliz aqui, em plena felicidade, olhe para Deus. Aleluia. Não tinha como Israel sair daquela situação. Então você imagina, aquilo que não é para o homem é para aquilo que não é para o homem é para Deus. Tem coisa que um homem não vai resolver. Então, eu quero encerrar aqui essa noite e dizer para você: se eu posso louvar o teu tempo ou não? Ou você vai